Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quintas Mais Humanas, um programa semanal realizado pela consultoria Converte, Pessoas e Resultados, o qual eu e a Andresa somos sócias aqui, fundadoras da Converte, e hoje nós já estamos com a sala aberta com os nossos convidados, diferente de como normalmente a gente vem, por um propósito diferente que a Andresa vai explicar aqui o porquê que eles já estão na sala conosco. É isso aí. A gente é tudo do mesmo bairro. Então, somos todos compartilhamos da mesma profissão, dos mesmos desafios, da mesma missão de vida, inclusive. E eu acho que a gente se conectou muito bem com essa dupla aí. Então, a gente fez questão de colocá-las aqui, porque já estamos em casa, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. E você que assiste a gente, bem-vindo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer como sempre. Dê seu like no nosso vídeo, compartilhe e tudo mais. Vai ser uma conversa muito boa. Então, diferente do que a gente faz, eu quero que vocês se apresentem, contem para nós. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Gomer, a gente se encontrou nessa vida de consultoria e conheci o André por meio da Gomer, no meio dessa pandemia. Então, contem para os nossos espectadores quem são vocês. Por favor, Go, bem-vinda. Ai, que delícia de estar aqui com vocês. É um prazer. Para a gente é sempre bom partilhar, trocar, conhecer. Acho que é sempre uma experiência boa. Quem somos nós? É uma pergunta que é engraçada, né? Porque a gente faz tanto, mas a hora que a gente tem que responder, a gente fala, e agora? O que eu falo, né? É isso mesmo. Que parte da história que eu conto, né? Acho que mais do que tudo, somos duas pessoas apaixonadas aí por seres humanos e a gente vem, acho que cada vez mais desenvolvendo e trabalhando isso no nosso dia a dia. Nós temos também uma consultoria onde a gente trabalha com esses processos, né? Desde treinamento, workshop, palestra, coaching, tudo que está conectado aí com o desenvolvimento humano. E eu e o André, a gente se conheceu num trabalho voluntário, trabalho de hospital, e de lá para cá, né, acho que a amizade foi crescendo, 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 e aí até que surgiu a oportunidade da gente se tornar sócio, e aqui estamos já 5 anos nessa sociedade. Uau, já 5? 5. E fazendo aí todo um trabalho de evolução, desenvolvimento nosso e das pessoas, porque é um casamento, né? Eu falo que sociedade é sempre um casamento. É verdade. Então, e partilhamos, né? Acho que partilhamos dos mesmos valores, do mesmo propósito, do mesmo. A gente acredita muito nessa coisa mesmo do ser humano como essência, né? Então, quanto tem sido importante também, acho que nesse momento que a gente está vivenciando, poder olhar mais de pertinho tudo isso, porque são as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que a gente também acaba contribuindo, partilhando, fazendo parte aí no dia a dia. Né? Não sei se o André quer contribuir alguma coisa aí. Bem-vinda. Claro que sim, tenho certeza. Fala um pouquinho de você, André. Eu sou o André, e aí vem várias coisas, né? O que eu sou, na verdade? Então, eu sou um ser humano que busca sempre evoluir, né? Sempre, né? Aprendendo, sendo vulnerável cada vez mais, palhaço, né? Assim, na vida voluntária, que hoje até consegue juntar o palhaço do voluntariado com o André empreendedor. Então, estou trazendo o meu personagem para fazer palestra hoje, né? Coisa que era um sonho, inclusive, né? O André é um cara que tem muito de contribuição, né? Que desde pequeno queria ser padre ou bombeiro. Então, acho que tinha já alguma coisa de querer ajudar. Salvar as pessoas. Mas ele percebeu que não tinha muito jeito para ser padre e nem coragem para ser um bombeiro, né? Mas que aos 40 anos teve a chance de passar por um processo de coaching. A minha coach foi a Gomer Gonzaga, na época. Já era minha amiga e, né, ainda foi minha coach. E aí me resgatou de um processo ali de 40 anos, sem propósito, sem entender quem eu era realmente, né? E aí foi mágico essa mudança toda.
Então, desde os meus 40 anos aí que eu venho, então são 7 anos aí que eu venho colocando mais do André, né, de verdade, de talento, conhecimento, naquilo que eu faço. Então, hoje eu posso dizer que eu estou no caminho bacana e feliz. O importante é isso. Conta um pouquinho do projeto que vocês conheceram, desse trabalho voluntário que vocês fazem, porque você falou de palhaço, as pessoas falam, mas peraí, como assim palhaço, né? Conta para nós. A gente se conheceu no Campo Cidadão, que é uma ONG, né, que faz um trabalho de humanização dos atendimentos em hospital. Hoje é um guarda-chuva de projetos, então eles têm os doutores, palhaços, né, que fazem o atendimento. Agora está sendo online, né, então mudou com essa pandemia. Eles têm atendimento de brinquedo, coral, teatro, tudo em hospital. E o foco deles não é crianças como os doutores da alegria. Nosso público são os adultos, que era um público que não era atendido, né? Então, em 2006, eu conheci a Gomer, ela fez a minha seleção para entrar nessa ONG, né? Então, desde lá, a gente vinha se olhando, né? Vem ali, né? Tá certo. E eu continuo, já são 13 para 14 anos trabalhando nisso, é um trabalho que me enriquece, né? Então, eu cresci junto com o palhaço, né? E ele traz um monte de ensinamentos, me desenvolve habilidades, competência, soft skills. Então, assim, para mim é algo que caminha junto, né? Com o lado profissional, esse lado voluntariado está sempre muito presente. Muito bem. É isso. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco esse momento que a gente está vivendo. Todos estamos neste mesmo barco e não vamos ficar chovendo no molhado aqui, mas a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, essas dores que vocês sentiram nesse processo todo e como é que vocês curaram essas dores, né? Que ideias que surgiram, que mecanismos, que talentos dentro de vocês puderam usar. Eu acho que tem muito a ver com a missão de vocês, a visão do gratitude está muito relacionado a isso, né? A trazer esse funcionamento pleno das pessoas. Eu achei muito interessante a maneira como vocês explicaram isso, promover esse funcionamento otimizado dos nossos recursos. Então, conta um pouco para nós como é que foi esse processo para vocês e quais esses recursos que vocês otimizaram aí entre vocês. Go, conta para nós. Foi bem desafiador, acho que para todo mundo, porque foi uma pausa. A gente estava com um monte de projeto engatilhado, com coisas que a gente ia começar na semana mesmo, com treinamentos agendados, com algumas coisas que a gente já estava mesmo, né, para iniciar e para fazer. E aí veio a pandemia e foi aquele momento para tudo. Das empresas, das pessoas que estavam ali num processo de coaching para começar, treinamentos que a gente já estava com data marcada, com o pessoal já tinha pago, então foi aquela loucura, né, de meu Deus, e agora? O que a gente faz? Aí aquela coisa de, espera uma semana, tá tudo bem, espera 2, tá tudo bem, a gente falou, putz, não vai dar mais para esperar, o que a gente pode de fato fazer? Não dá mais para ficar na negação, né? Vamos passar para a próxima fase do luto, porque essa já não dá mais. E o que a gente entendeu é que naquele momento, principalmente os 2 primeiros meses, não ia entrar, não ia. As pessoas estavam super mobilizadas. Eu, inclusive, estava dando aula numa faculdade, então, né, foi aquela coisa de, cara, e agora? O que a gente faz? Então, eu estava dando aula para uma turma de RH e foi muito no momento de acolhimento também de escutar as pessoas que são, de uma certa forma, nossos clientes, escutar nossos clientes, que a gente acabou fazendo alguns contatos para entender também esse momento e colocar a gente à disposição. E aí, eu e o André sentimos uma necessidade muito grande de, tá bom, então o que a gente agora vai começar a fazer para esse momento? O que a gente pode oferecer? O que a gente pode fazer nesse momento? E a gente entendeu que choveu, foi aquela chuva de lives, de momentos mesmo onde as pessoas estavam ali trazendo muitos conteúdos interessantíssimos, coisas riquíssimas. E a gente falou, putz, será que é nesse lugar que a gente quer entrar? E aí a gente conversando, a gente falou, nossa, mas a gente sente uma necessidade de escuta. Onde que as pessoas falam? Onde que elas estão colocando todo esse
esse momento para fora, onde que elas estão trazendo essas dificuldades, esses desafios que elas estão vivendo nesse momento. E a gente já vinha num processo de criar alguma coisa que a gente pudesse trazer conteúdo. A ideia era até fazer presencial antes, mas aí com a história da pandemia a gente falou, vamos testar o produto e vamos ver se funciona e vamos ver o que sai, né? A gente precisa estudar, a gente precisa também colocar as nossas habilidades em prática. Vamos testar. E aí surgiu o Quadrados de Conversa. E o que é esse Quadrados? É um espaço onde a gente faz momentos de partilha, onde as pessoas trazem as suas necessidades, os seus sentimentos, o que elas estão vivendo nesse momento. E eu e o André, a gente sempre traz algum conteúdo com algum convidado também. Então, a gente já teve yoga do riso, já teve meditação, né? Então, algumas coisas que a gente entende também, porque cada vez mais a gente vem trabalhando com a integralidade do ser, que não é só o mental, que não é só o físico, que não é só o espiritual, mas como que a gente vai integrando tudo isso? Então, a gente foi montando esse produto muito de acordo com aquilo que a gente acreditava. E aí, um dos valores que para mim, para o André, é muito forte e que a gente vem trabalhando cada vez mais, que é a história da contribuição e do crescimento. Então, são 2 valores que para a gente, isso está no nosso dia a dia, eu acho que cada vez mais é o que conecta a gente, é o que faz com que a gente evolua todos os dias, e que a gente olha muito para as pessoas que a gente trabalha e que estão ao nosso redor e sente essa necessidade mesmo de colocar esses valores em prática. Então, o Quadrado surgiu muito desse lugar. Hoje é um lugar que deixa nosso coração quentinho, porque a gente está aí já há 4 meses fazendo esse trabalho, todas as quartas-feiras, à noite, das 7h30 às 9h. E tem sido muito legal, porque tem pessoas que estão com a gente desde o começo, desde o dia 1, e que continuam com a gente, que entendem esse lugar. Tem algumas pessoas que vêm de vez em quando, tem pessoas que estão chegando ainda. Então, isso é muito legal mesmo, para a gente poder contribuir e acolher as pessoas nesse momento, né? Acho que vem muito desse lugar de acolhimento e partilha. São coisas que a gente acredita muito, né? Que está muito conectado com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com o nosso lugar de escuta, nosso lugar mesmo de acolhimento, né? E é muito legal, porque as pessoas... É um encontro de 1h30, a proposta. 1h30. 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 E eu lembro que quando eu participei, foi para 2 horas e pouco, porque foi o final que as pessoas querem falar mesmo, né? Elas querem compartilhar, que elas conversaram nas salas simultâneas, elas querem... E acho que faz todo sentido. A gente estava recebendo muita informação e não podia devolver, né? Tá certo. André, eu acho que é um... desculpa, Adri, desculpa, vai lá. Não, pode falar, André, pode falar. Sobre as dores, eu acho que todo empreendedor, e aí vocês estão aí para confirmar, né, até para compartilhar, são as dores do empreender, né, dos altos e baixos, dos pequenos negócios. Eu acho que, da minha parte, acho que pegou muito, acho que você ser mais empático e ser mais resiliente. Então, acho que essas 2 forças, acho que a gente precisou usar muito, né? Empático porque a gente tinha as nossas dores e a gente tinha que partir para uma solução, né? O que fazer. Então, eu acho que a gente transformou essa preocupação em criatividade mesmo. Em, olha, vamos criar coisas sem pretensões, né? Usando todo o conteúdo que a gente tem e que a gente não estava usando, e era essa a nossa intenção quando em janeiro a gente deu um passo de independência, né? Que a empresa tem já 5 anos, mas ela estava com uma outra marca, né? Então ela estava embaixo de uma outra marca. E a gente, nesse processo da gente sair, né, de ganhar independência, a gente queria fazer muita coisa, né? Tinha muito conteúdo, prática, ferramentas que a gente não estava usando ali, né? Então, assim, foi um momento de você olhar para suas dores, mas falar, olha, vamos transformar dores em prazeres, né? Então, como que a gente faz isso? E empaticamente também com os nossos clientes. Então, assim, a gente tinha os nossos clientes ali andando com propostas para fechar, mas, claro, não era um momento de você chegar e aí, né? Não tem isso. Então, assim, durante mais de um mês era ligar para saber, olha, como vocês estão,
precisam de alguma ajuda, precisam de alguma ferramenta, né? Como estão as perspectivas, muito ouvindo o RH, né? Eu acho que eu e a Gomer, nesses últimos 5 anos, a nossa abordagem era muito de ouvir o RH, que é uma área que ninguém ouve. Todo mundo quer ser ouvido pelo RH. Né? Então, assim, é verdade. Problemas, dificuldades, promoções, conflitos. Então, RH está ali sempre para ouvir. Mas quem que ouve o RH? Então, assim, a nossa abordagem comercial sempre foi essa. Então, assim, olha, como é que vocês estão? O que vocês sentem falta? O que vocês estão precisando? O que vocês precisam que o mercado não atende, né? Quais são as suas dores hoje? Então, assim, eu tô aqui para te ouvir. Aproveita, porque não é sempre, né? Então, nessa a gente entendeu que as dores deles eram muito, assim, de ganhar força nesse momento, e muitos RHs não enxergavam que era um momento de ganhar projeção nisso, oportunidade para você crescer, mostrar trabalho, que às vezes ficava muito tímido, né? E eles darem todo o suporte até mais mental, né? Assim, em termos de bem-estar para os colaboradores. Então, assim, não era momento de desenvolver comportamento, liderança, essas coisas todas que é o foco, geralmente. Sim. É muito mais de deixar todo mundo em bem-estar, efetivamente. Então, a gente olhando para as nossas dores, transformou isso em prazer, em estudar, em compartilhar e tal, de ser resiliente mesmo, em, olha, saber que tudo tem o seu tempo, mas a gente precisa insistir, a gente precisa estar, né, positivamente ali pronto para o que deve é. Né? Então, acho que é muito mais isso aí. Acho que vocês devem ter passado pelo mesmo processo, né? Passamos, e é bem interessante quando você traz essa questão do RH, porque várias revistas do meio da pandemia direcionadas, né, HSM, Você RH, Você SA, enfim, que falam mais de pessoas, elas trouxeram a área do RH agora como a área, né, a área mais importante nesse momento de crise e pandemia, onde as pessoas precisam ser cuidadas. E logo no começo eles não identificaram isso, né? De fato, a gente, a hora que eles começaram a entender que, pô, peraí, eu não vou só fazer a transição das pessoas do trabalho presencial para o trabalho remoto, né? Não é só isso. Eu vou precisar entregar mais coisas. E realmente precisou desse tempo, né? Foi aí praticamente uns 2 meses para as coisas se acomodarem, para depois eles começarem a... Não, agora eu preciso fazer os meus entregáveis de uma maneira diferente e mais efetiva para as pessoas. Não pode parar o desenvolvimento. Aí eles começaram a entender, pô, nós não vamos voltar esse ano, a gente vai para o ano de 2021. Então, como é que eu paro a parte de treinamento, e desenvolvimento desse time que já estava todo programado, já estava todo no meu business plan do ano de 2020. Então, aí acho que eles começaram a se abrir um pouco mais para nos escutar de uma maneira comercial. Agora, quando vocês falam do apoio, foi a primeira coisa que a gente fez, e aí eu vi muita conexão e similaridade com as nossas empresas, né? A gente... assim, para mim foi muito claro, quando eu participei do quadrado de conversas, foi muito gostoso, é muito nítido o propósito de vocês no quadrado, fica claríssimo para quem participa, foi uma delícia no momento de falar, deixa eu participar para ver o que que essas pessoas estão fazendo, mas cara, você entra se entregando, né? Então, cara, eu não vou ver nada, eu vou receber. Então eu entrei para sugar vocês nesse sentido de, olha, eu preciso ser cuidada também. Eu também. Foi muito legal, porque foi um estalo que me deu naquele momento, sabe? A maneira como vocês olharam o mercado, de falar, meu, tá todo mundo dando um monte de coisa e falando, mas ninguém tá ouvindo. Eu entrei achando que eu ia me conectar de uma outra forma com vocês. E eu entendi que naquele momento eu precisava falar. Eu precisava me abrir um pouco para sair um pouco aquilo que estava dentro, porque eu também só estava eu estava ouvindo dos meus clientes, mas eu não tinha o meu momento de falar. Então foi muito gostosa essa troca, muito gostosa. E a gente entregou para os nossos clientes
sem cobrar nada. Deixa eu cuidar, deixa eu continuar cuidando de vocês, porque os projetos, assim, aqueles que estavam, aconteceu a mesma coisa, vários já assim, no departamento de compras, pronto para assinar contrato. Homologado, tudo certo. Não, agora segura, porque a gente não vai conseguir falar disso nesse momento. Inclusive, um deles é com rede de hospitais, então o foco deles, de fato, estava em outro lugar. Estava para toda a equipe assistencial, a equipe médica, enfim. Então, a gente teve que segurar um pouco. Outros cancelaram efetivamente, não vamos fazer. E outros congelaram no seguinte, já estavam em andamento, mas congelaram. E esses que congelaram, não, peraí, a gente vai continuar trabalhando, nós não vamos parar. Porque aí é um contradiscurso. A gente, da mesma forma que vocês, trabalha com desenvolvimento, com contribuição, com... Nossa missão está aqui para ajudar as pessoas a crescer e se desenvolver, e no momento que elas mais precisam, a gente vai recuar, mesmo sabendo da nossa necessidade. Nós também temos que pagar conta, o boleto não parou de chegar, aconteceu a mesma coisa, mas nós tivemos realmente meses... Não parou aí na sua casa? Não parou. Várias negociações acontecendo com fornecedores, com escola, com tudo, mas, cara, a gente não podia parar, porque senão... ia ser muito esquizofrênico da nossa parte. A gente se vende para o mercado falando uma coisa, não é um produto, a gente vende uma relação. Então, a gente se deu conta disso, né? Os nossos entregáveis é muito mais do que um produto, do que um bom treinamento, do que uma boa palestra, do que curadoria, sabe? Eu escutei tanto essa palavra, curadoria. Gente, cara, eu quero me relacionar, eu quero saber se as pessoas estão bem. Então, eu acho que isso foi de uma dor, né, que a gente também estava sofrendo. Nós não deixamos de sofrer essa dor, mas a gente se uniu na dor, né, das pessoas. Eu acho que foi muito isso. Eu até queria trazer um relacionamento, desculpa, Adri, é um relacionamento genuíno. A gente descobre que é um relacionamento genuíno, né, Adri? Eu acho que vem muito desse lugar. E aí, para mim, o que fica é que o RH agora está tendo oportunidade de verdade de ser humano, de cuidar das relações humanas, de poder olhar para essa saúde mental, e coisa que o RH muitas vezes não tinha essa oportunidade. Coisas que surgiram na pandemia de mapear os funcionários, quem tinha problema, quem não tinha problema, como funciona, se tem uma síndrome, se tem uma depressão ou um problema mais grave, se mora sozinho, se mora com família. Imagina, eu lembro quando eu trabalhava no RH, não tinha nem essa cabeça, porque não era foco. Então, a oportunidade mesmo que as pessoas têm hoje de olhar para o ser humano como um ser integral, como ele é de verdade, nas dores, nos amores, e eu acho que isso se despertou mesmo em todas as áreas, né? O RH, de tudo aquilo que o RH sempre falou e pregou, agora as pessoas viram a real necessidade disso. Super. Se os executivos daquela empresa não prestavam atenção, não davam ouvidos ao RH nesse aspecto, agora eles tiveram que obrigatoriamente fazer isso. E deixar o RH e soltar, dar essa autonomia para os próprios RHs, para eles poderem fazer alguma coisa efetiva, porque senão eles iam perder sim a produtividade, porque as pessoas não iam estar bem, aí eles iam entender que era gente que estava trabalhando, e não máquina, né? E não só os números, e não só as estatísticas, enfim, então só os planos que estavam sendo feitos, mas que de fato se as pessoas não estivessem bem, não ia ter o entregável. E mais até do que a produtividade, né, Adri? Porque, claro, de fato, é a conta no final do mês que passa a régua e tem o boleto para pagar na empresa, né? Que são um pouco maiores que os nossos e contemplam muito mais famílias e muito mais pessoas, mas perderiam as pessoas, eu acho, né? Porque as pessoas estão, e aí no começo, muito mais à flor da pele, como a gente falou, não vai passar, e agora que a gente faz o estado da confusão, né, brinquei que a gente saiu da negação, mas a gente entra na confusão e fala, legal, para onde eu vou agora, o que eu faço? Então, acho que o RH... E aí, a gente tem ouvido tanto isso, né, ser mais... humanizar. Eu lembro até que eu estava uma vez viajando em Londres, inclusive estava falando disso, né, Go, nosso produtor que está lá, e a gente teve uma conversa sobre isso, sobre essa história de humanizar. Por que as pessoas estão falando parto humanizado? Um RH mais humanizado? Que coisa é essa, gente? É tudo humano? Como assim? Mas muito por talvez esse movimento de resgatar
a essência do ser humano em algumas operações, né? Seja medicina, seja RH empresa, seja nas relações das pessoas, tudo mais, então a gente está mais humanizado. Mas eu queria só voltar naquela história que a gente estava falando um pouquinho antes, do que a gente se reinventou e do que a gente fez. A gente mesmo trabalhando o que a gente vai fazer? Vamos usar as nossas dores, vamos transformar em criatividade. O que a gente pode fazer? O Quintas Mais Humanas surgiu justamente, talvez, muito parecido com o trabalho de vocês do Conversas. Era para ser presencial, eram para ser encontros às quintas-feiras, o nome veio por causa disso, com RHs, para justamente dar espaço para as RHs falarem. Esse era o objetivo. A gente vai reunir RH e nós vamos conversar. Elas precisam trocar com outras pessoas. E não é só um café da manhã, não é só um fórum. É realmente um bate-papo. Da gente trazer, às vezes, um especialista de outras áreas que possam trazer referências, ideias. E foi assim que surgiu. Claro que a gente virtualizou tudo isso por conta da realidade, que foi o que aconteceu com vocês. Mas eu queria voltar e falar daquela história do altruísmo, né? De a gente ter um interesse genuíno em ajudar as pessoas. E no fundo, bem disse a Dri, tinha um movimento egoísta também nesse momento, que era de manter a nossa mente ocupada. A gente falava, a gente precisa estar ativa, positiva e produtiva, Adriana. Nós precisamos fazer mente positiva, produtiva e, né? Vamos em frente, ativa. Então, me faz pensar um pouco nessa história, né? Eu ajudo o outro, mas espero um acalento. Tenho um objetivo de acolher a mim mesmo. E tem tudo a ver com a conversa de vocês, o trabalho voluntário que vocês fazem, o próprio quadrado ser aberto, gratuito e... Não sei, vocês já estão com quantas gente, edições? eu vou falar... Para lá de perto de 20, vocês já devem estar aí. Que é semanal. 18. 18. Não, então... e eu vou fazer um merchan aqui para o quadrado de conversas. Gente, o conteúdo é conteúdo de verdade. É de verdade, né? não é... Cara, é bom demais. É bom demais. Então, não é coisa... É verdade. Não, é muito bacana isso, porque eu acho que essa foi uma força que ela ficou mais evidente e sincera nesse período também, que é a força da rede. Sabe, eu não consigo enxergar vocês como concorrentes nossos. Eu acho que se a gente cuida bem um do outro, essa relação se fortalece, o nosso mercado fica cada vez mais sério, né, de pessoas e de profissionais competentes. Cara, quando as pessoas são competentes, a gente tem que de fato falar. Então, quando eu participei do Quadrado, eu vi um conteúdo, primeiro que eu não conhecia e foi muito gostoso, né, me deparar com um conteúdo que eu não conhecia, que foi o Flourishing, eu não conseguia nem falar o nome do negócio, que foi muito legal. Que está dentro da psicologia positiva, foi super bacana ver aquilo, né, me fazer um teste, entender qual era o meu momento, por isso que eu falei, foi uma entrega muito bacana. Então, porque assim, a gente foi inundado de conteúdos muito bons, mas, por outro lado, nem tudo que estava sendo vendido estava sendo entregado efetivamente, né? Então, estava sendo muito mais um marketing digital funcionando muito forte, vendendo as coisas, e a hora que você vai participar daquilo, teve vários nomes famosos aí, não vou precisar citar aqui, que eu fui entrar nas lives porque o nome era famoso, mas quando eu entrei e percebi o conteúdo, eu não consegui ficar 5 minutos na live, sabe? Mais do mesmo, né? E assim, vai por um caminho que ok também, né? Teve gente que estava ali gostando e consumindo, enfim, mas nem tudo. E a gente não precisa também se mergulhar e ficar em cima de achar que tudo, a gente tem que consumir tudo. Eu acho que essa obrigatoriedade foi muito bacana também. Eu falei isso para muitas pessoas, cara, vai consumir aquilo que de fato vai fazer alguma diferença para você. Não vai se abrir para tudo. Porque começou a me gerar uma incompetência, assim, um sentimento de eu não estou fazendo nada. Eu não estou conseguindo participar de nenhum curso. Foi muito engraçado. Nenhuma live, né? Sério? Eu falei, eu tô vendo todo mundo nesse movimento aí, eu tô ficando burra, então, nesse processo. Mas, cara, não é isso. Nem tudo é pra gente consumir mesmo. Então, a gente fica num peso, né? Eu até queria trazer aqui para vocês, pra gente falar um pouquinho de algo que aí eu consumi mesmo, que eu fui participar de um fórum
E aí eu escutei algo que me chocou, que eu quero compartilhar com vocês, como a gente é tudo conterrâneo, vamos colocar isso aqui na roda, que é a questão do propósito, né? Então, as pessoas estavam ali dizendo, e são pessoas de renome mesmo, não era qualquer pessoa dizendo isso, mas que nesse momento as pessoas tiveram uma busca muito incessante em relação ao propósito, porque a gente está muito conectado ao nosso propósito, isso eu consigo ver claramente. A Gô falou aqui de contribuição e crescimento, a gente tem muito, eu e a Adri também com a Converte, a questão de apoio no desenvolvimento para as pessoas serem melhores, né, para a gente ser melhor, seres humanos melhores. Então, tudo que a gente faz está conectado a isso. Só que eu escutei e falei, cara, para com esse negócio de buscar o seu propósito. Eu falei, como assim? Né? A gente ouviu tanto, busca o teu propósito, porque você precisa encontrar o seu propósito para ser feliz. Sua missão. E a felicidade conectada a isso. Eu falei, como não precisa? E o que eu estou fazendo? E aí aquilo me gerou um desconforto, mas é interessante, porque você sai do modus operandi, assim, do automatizado. A gente treina isso, fala do propósito, o quanto é importante você estar conectado a isso. O que vocês pensam a respeito disso? Troca aqui um pouquinho com a gente e deixa a gente, vamos romper, né, com essas barreiras aí. O André acho que tinham falado uma situação bem interessante sobre isso. Queria que você contasse para nós. Bom, eu posso dizer que até os meus 40 anos eu não tinha nenhum propósito, mas até aí então, também eu tinha assim, o propósito de sobreviver, digamos assim, de ajudar a empresa, ok? Mas muito pelo propósito dos outros, né? Então, assim, hoje, pensando, né, com 47 anos, a gente olhando, eu falo assim, eu acho que até os 40 eu vivi o propósito dos outros, né? O sonho grande, os objetivos dos outros. Aí, quando caiu a ficha que eu podia fazer o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, aquilo que fizesse sentido para mim, isso foi sendo construído a partir dos 40 anos. Quando eu virei a chave, no auge da crise dos 40, né? Falando, e agora? O que eu faço? Eu estou infeliz, não sei o que lá, né? Mas aquilo, mesmo tendo ferramentas para a gente achar missão e propósito, não é fácil para a gente parar e falar assim, é isso, uau, né? Então, assim, hoje, trabalhando com pessoas, pessoa física, jurídica e tal, quando vem esse assunto propósito, mas como eu identifico o meu propósito? Geralmente eu falo, você não precisa ter um propósito só. Você pode ter vários propósitos diariamente. Eu posso acordar hoje e falar, o meu propósito hoje é tomar uma cerveja no final da tarde contente com aquilo que eu desenvolvi durante o meu dia, né? Como trouxe o Ricardo ali, né? Eu quero tomar uma cerveja. E que seja, né? Eu quero que o meu propósito seja deixar um legado, ok? Então, você tem um propósito aí para desenvolver durante anos, né? Então, assim, quais são os propósitos que você quer colocar para si mesmo, né? Então, assim, tem gente que tem uma necessidade maior de reconhecimento. Então, assim, o meu propósito é ser reconhecido por algo assim, assim, assim. Já estou reconhecido. Qual é o próximo propósito, né? E aí tem uma questão que mistura objetivo com propósito. O que eu entendo de propósito é você usar o seu máximo de potencial da melhor maneira e que isso te traga um resultado que te deixe feliz com isso. Então, assim, essa questão do flourishing, do flow, então, assim, se eu estou me sentindo bem, se eu estou feliz, se eu estou satisfeito, eu estou vivendo algum tipo de propósito. Eu preciso escrever ele, eu preciso botar numa parede. Talvez as empresas precisem para elas deixarem registrados, né, como cultura, como foco, né? Mas, assim, você tem os seus valores garantidos. Você aplicar o que você tem de melhor no seu dia a dia, eu acho que isso tende a ter um resultado positivo. Então, eu mesmo aqui tenho vários propósitos de vida, pessoais, profissionais,
diários, mensais, daqui a 5 anos. Então, assim, a gente traça objetivos e faz o melhor com o que a gente já tem em mãos. Acho que é isso. A gente Assim, tem uma necessidade leveza, de... Né? Exato. Porque o ser humano, e aí como mecanismo mental mesmo, a gente tem uma necessidade de enquadrar as coisas, né, eu acho. Então, assim, preciso... e ainda pensando, eu como meu perfil comportamental, por exemplo, que tem uma tendência natural ao método, ao processo, ao conforme, isso é uma característica pessoal minha. Eu preciso entender o como rapidamente, na minha cabeça. E aí, acho que, e de uma forma geral, as pessoas têm isso, né? Eu preciso encontrar assim, abriu-se uma luz e veio aquela frase e dizendo para mim, né? É isso, seja feliz, faça o bem, compartilhe. Fiz uma meditação e veio a resposta. Isso, meditei yoga. E aquilo veio como uma luz e tal. É muito hollywoodiano isso, né? A gente tem essa Pode coisa até vir, do né, Dre? cinema. Se você estiver aberto, até pode vir, mas às vezes não vem e tá tudo bem. Então, eu falei isso porque o André falou, ok, você não ter tido. E talvez o meu propósito é não ter propósitos, né? Eu lembro que o nosso falava isso. O meu plano é não ter planos. E ok, né? Me deixe assim. Faz sentido isso, André? Tudo bem não ter propósito? Tudo bem, ok. Contanto que você faça algo que te faça feliz. Você se sinta pleno. Então, assim, viver numa ilusão, viver pelo propósito dos outros, o quanto isso custa para você. Então, se eu cheguei aos 40 anos infeliz, né, entendendo que eu não tinha protagonismo das minhas decisões em geral, então, poxa, a partir de agora, o que eu preciso ter? Consciência. Então, eu acho que nós 4 aqui trabalhamos muito pelo aumento de consciência das pessoas sobre elas mesmas, né? Exato. Sobre o potencial que elas têm que não está sendo usado, por tudo que elas têm já e não pelo que falta, né? Então, assim, com isso que eu já tenho, com isso que eu sou, que eu não enxergo, que eu não estou pondo em prática, o que eu tenho que conscientemente começar a utilizar para ter um resultado mais efetivo, que isso me traga mais satisfação, né? E aí a gente entra no conceito de felicidade, de flow e etc., que é muito da psicologia positiva, que eu não dava muito valor, viu? Eu fiz a formação com dúvidas, assim, será que o mercado vai absorver psicologia positiva? Né? E aí, como, André? Aí vem a pandemia. Quais são os assuntos que mais bombam no quadrado de conversa? São os assuntos de psicologia positiva. É isso mesmo. Que as pessoas estão buscando mais. Então, toma, André. E por quê, né? Porque eu acho que todo propósito é para chegar numa felicidade. A gente busca caminhos para chegar nessa felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Eu acho que tem isso. Só que aí como que eu vou ser feliz? É o mínimo de satisfação, né, que a pessoa busca. Busca. E aí é como que eu conecto? Eu trago muito que o propósito é muito mais essa conexão, eu comigo mesma, o que me faz feliz e o que me sintoniza. Eu sempre brinco, né? Eu falo que é como se fosse uma frequência de rádio. Como que eu faço essa sintonia eu comigo mesma para entender? Porque muitas vezes, quando a gente também não consegue achar esse propósito, não consegue achar esse objetivo, é porque eu estou muito desconectada. Eu estou buscando isso fora, eu estou buscando do que as pessoas falam que é importante para mim, eu estou buscando o que o outro acha que é a história do plano de carreira. Muitas vezes não sou eu que crio meu plano de carreira, é meu diretor, é meu presidente, é meu CEO, e ele já colocou eu lá num cargo de Master Blaster VP, e eu olho e falo, gente, não, não quero esse cargo, e aí? Então aí desconecta. Então é importante, acho que a história do autoconhecimento e de como que eu me conecto comigo para entender o que me faz feliz, né? E até conectando com uma fala que a Adri trouxe, que como que eu me permito também experimentar as coisas que estão disponíveis. Porque foi o que ela falou, eu entrei para ver o que era, mas aí eu me permiti, eu vivi aquilo. Então, a importância também da gente como consultor e da gente também que busca esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, qual que é o caminho que a gente percorre?
o que a gente também está se permitindo ser cuidado, o que a gente também está se permitindo a experimentar, passar pelo processo, que isso é tão importante, porque é aquela história, né? A gente só vai levar o outro nos caminhos que a gente já percorreu, nos caminhos que a gente já vivenciou, nas dores também que a gente já teve. Fica muito mais fácil, fica muito mais verdadeiro, fica muito mais vulnerável para a gente vivenciar aquilo. Então, é interessante a gente também buscar, né? O que me conecta, o que é importante para mim. Pode ser que seja uma live que foi incrível e trouxe muito conteúdo, como pode ser o Quadrados, como pode ser a Quintas, né? Assim, então, o que é que hoje me conecta? Sem eu precisar cobrar tanto, né? Porque eu acho que vem uma cobrança muito que é da sociedade, não é minha. É isso que eu ia falar. Mim. Porque eu acho que esse peso ele não vem só de nós, esse peso ele está vindo de fora. É a gente se projetando na expectativa do outro e não se conectando àquilo que realmente eu gosto, eu preciso, né? A gente deixa de olhar. Eu acho que talvez a questão do propósito é uma questão muito conceitual, né? Que vocês até trouxeram isso aqui. Qual é o conceito de propósito, né? Então você dê o nome que você quiser, mas o mais importante, eu acho que de tudo isso é a gente olhar para si e entendendo aqui a contribuição de vocês, olhar para dentro de nós o que de fato me dá prazer, que talvez a gente tenha passado a vida inteira não se conectando a isso, vivendo a vida com aquilo que nos é cobrado e nos é exigido, e não necessariamente fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Às vezes até no automático, Dri, que também, total porque no automático, eu acho. Eu falo que tem as caixinhas das empresas e a gente vai entrando nessas caixinhas e vai se moldurando dentro dessas caixinhas. Mas aí eu me conecto com esse lugar, ele faz sentido para mim, eu só estou fazendo porque essa caixinha já existe, eu estou vendo esse lugar aqui, estou entrando nesse lugar, né? Então, qual que é essa conexão? O que faz sentido? E aí eu só consigo avaliar isso se eu olhar para mim, né? Se eu tiver esse autoconhecimento, se eu tiver essa busca, mais do que uma busca por um propósito, mas o que eu sinto? Qual a minha necessidade? Qual é o meu prazer? O que me deixa feliz? Que não necessariamente é a mesma coisa que vai deixar você feliz, que vai deixar a André feliz, que vai deixar o André feliz, né? Assim, pode ser totalmente diferente. E eu sinto muito isso comigo e com o André, é engraçado, assim, porque às vezes a gente troca algumas coisas, né? De olha, isso daqui, que legal, que não sei o quê. Aí o outro fala, legal. Aí o outro fala, meu, olha isso daqui, que legal, que não sei o quê. Aí o outro vira e fala, legal. Então, não importa, tô no mesmo lugar, então tudo bem, então tudo bem. Então a gente também vai se complementando nesses lugares que a gente vai também buscando fora. E a gente se coloca numa posição mais de a régua mais alta, né? Porque como consultor, pelo próprio nome diz, a gente dá consulta, né? As pessoas nos consultam. Então eu preciso estar equilibrado, com altíssimo conhecimento, informado, feliz, sempre de bom humor, não é verdade? Sei todas as lives, estou sabendo de tudo, me pergunto. E isso é uma régua injusta, né? Então, é o que a Adri falou, eu precisava entrar num lugar e conversar, e bater papo. O meu foi de escutatória. E eu falei, puxa, que legal, é um assunto que eu falo tanto. E ali eu descobri coisas novas. Fiz a yoga do riso. Foi sensacional, né? Que foi literalmente extravasar num dia super puxado, super difícil. Então, a gente se coloca rindo, né? patamares. Respirar rindo, né? Respirar rindo, exatamente. Não necessariamente porque você está 100% feliz, plenamente na felicidade, porque felicidade não é um fim, né? Infelizmente, algumas pessoas, a maioria entende dessa forma, e eu acho que essa confusão com o propósito é até bem por isso, né? Eu preciso encontrar o meu propósito, e aí, a hora que eu conseguir conquistá-lo, eu estarei feliz, né? E eu entendo felicidade como um meio. É uma questão bem delicada até para essa nova geração que entra no mercado, que fala tanto em trabalhar por propósito, né? E aí, assim, será que eles têm musculatura suficiente para trabalhar por propósito? Então, assim, eles estão vivenciando isso por
propósito pela empresa ou por eles próprios? E aí o RH fica louco, porque aí a gente tem que pensar em engajamento, employer branding e tudo isso que chame a atenção, que tenha propósito e que os jovens queiram trabalhar com a gente. Então, assim, vira uma loucura, né? Então, assim, eu acho que vale um trabalho ainda lá atrás mesmo, né? Antes deles se formarem, na faculdade, muitas vezes, trabalhando autoconhecimento, potencial, competências, talentos, para eles se entenderem e aí eles sim buscarem essa congruência, né, que eles tanto buscam, né, que pode ser frustrante, muitas vezes, e até limitador, né, porque aí eu posso buscar só empresas que tenham algo ali que eu me identifico exatamente com isso, mas, poxa, e as outras que você pode aprender outros propósitos, né? Então, assim, eu vejo isso como uma gana, e aí você recebe coaches com 23 anos em crise. Aí você fala, meu Deus, eu entrei em crise com 40, só calma, respira. Lento, né? Como assim? Não, porque eu não estou me encontrando com uma proposta. Calma, né? Vamos avaliar como um todo isso tudo. Então, vamos desmistificar um pouco essa questão, né? Olhar para a pessoa como uma pessoa, sem precisar missão, propósito e tal, pelo amor de Deus, né? Não é Star Wars. E é interessante, né? Porque até essa fala da Dre de consultor, de consultar, de dar consulta, a gente vai muito mais numa linha de facilitador, que a gente facilita, e a gente não dá consulta, né? A gente facilita o processo, a gente facilita o treinamento, a gente facilita esse autoconhecimento, porque também tira esse peso, né, Dre? Porque eu acho que a arte do nosso trabalho é ser cada vez mais imperfeito e vulnerável. Então, de fato isso, né? Como que a gente vai mostrando para as pessoas que a gente também não está nesse lugar? Porque eu acho que é de um lugar que já vem de um RH, e aí depois de uma consultoria, e aí cada vez mais perfeito, né? E da psicóloga, e como assim você tem problema? Eu já escutei isso várias vezes. Tem um cliente meu esses dias que falou assim... Nossa, faz terapia? Ele virou para mim e falou assim, nossa, eu fico aqui imaginando, né? O que passa na sua cabeça? Porque você tá aí toda resolvida, sem problemas, toda perfeita, toda linda. Olha pra cara dele, eu falei, nossa, que bom que você tem essa imagem de mim. Vamos desconstruir, porque não é bem assim, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nas minhas fotos do Instagram. O que esse cara tá vendo de mim, né? Assim, isso. Então mesmo. também é uma oportunidade da gente desconstruindo essa imagem. Eu participo de um podcast também, né, que a gente traz histórias de vida, tudo. E aí, a última agora foi... A gente tem um quadro que chama Date Ruim, que é sobre histórias de date, de encontros, e é sempre ruim. E aí eu falei para os meninos, falei assim, gente, eu vou trazer, porque também vai desconstruindo isso, né? Que é psicóloga, sabe tudo sobre comunicação não violenta, é perfeita. Você não sabe o quanto a gente... o quanto a gente precisa evoluir também todo dia, né? Eu brinco com o André, falo, mais do que tudo a gente precisa praticar muito, porque é todo dia, né? Todo dia que a gente precisa olhar para isso e saber que tem oportunidade para aprender, para evoluir, para crescer, e que bom que tem tudo isso, né? Que bom que a vida também vai sendo criativa e vai trazendo essas oportunidades para a gente poder praticar todos os dias. Sem dúvida. E faz muito parte de uma maturidade também. A gente tem que, assim, claro que a gente tem que buscar esse desejo, aquilo que nos faz bem, a gente se conectar e estar nessas caixinhas que realmente a gente quer estar, né, e tem tudo a ver com a gente. Só que, por um outro lado, muitas vezes a gente vai se deparar e se depara diariamente com questões que a gente tem que enfrentar sem gostar, né? Então, a gente também não pode viver nesse mundo cor-de-rosa achando que, cara, eu vou trabalhar 100% com tudo aquilo que eu gosto. Que não é assim também, eu não acredito nisso. Né? Então, eu acho que minimamente os teus valores têm que estar protegidos e você precisa lutar por eles para trabalhar, mas tem várias outras questões que a gente não vai no mar nesse flow todo, né? Vai ter coisa que a gente vai entrar ali fazendo porque tem que ser feito e encarar, e tem que ser dessa forma, porque senão a gente vai criar uma falsa ideia de que
vai ter uma empresa perfeita, vai ter um trabalho perfeito, e não é assim que funciona. E o A que gente é vai se deparar perfeito, com né? questões que... É isso, o que é perfeito? Não existe a perfeição, não existe, porque se a gente fica buscando a perfeição, a gente vai sofrer a vida inteira, né? Então é mais do Exato, que a que eu acho que é perfeição, aí que quais são vem as o peso do experiências, né? propósito. Que aí acho que vem o peso do propósito, que as pessoas falam assim, o dia que eu encontrar o meu propósito vai ser tudo, sabe, maravilhoso. Não é assim, não é assim, o dia que você se conecta com aquilo que você tem de fato, que você gosta de fato, vai ter muita coisa boa, só que vai ter muita descoberta de coisas ruins também, né? Acho Sem que é dúvida, isso. sem dúvida. É acreditar como que eu aproveito melhor o meu caminho, ao invés do meu ponto final. Porque é no caminho que está a Isso. mágica, é no caminho onde eu aprendo, é no caminho onde eu experimento, é no caminho onde eu Perfeito. evoluo. Então, assim, mais do que esse propósito, mas como eu estou presente, como eu estou aqui no aqui e agora, como eu estou o poder da presença, né? É o poder da presença, cada vez mais. Se a gente consegue trazer esse presente, porque é isso, tá bom, eu tô aqui, mas eu já tô pensando o que eu vou fazer depois que acabar a pandemia. Eu não sei quando vai acabar. Então, tipo, pra que eu vou ficar pensando lá na frente? Eu não tenho mais o que vai rolar disso, na semana que vem, gente. Na semana que vem. Amanhã eu já não sei o que vai acontecer, né? Todo mundo que me pergunta, e aí, isso. como é que você tá? Como é que tá? Vocês estão? Eu falei, olha, estamos nas batalhas diárias. Aí todo mundo ria. Eu falei, cara, mas por dia é uma batalha. E é o que o André falou, eu acordo, vamos ver qual que é o propósito do dia, né? E tem dia que é assim, cara, hoje é para me dedicar para minha família. Então, hoje eu vou ajudar a fazer prova, hoje eu vou ajudar a estudar, hoje eu vou tirar a tarde para brincar com a menor, hoje eu vou... Eu tive isso há um tempo atrás. Falei, não, hoje é o dia, o meu propósito do dia hoje é esquecer esses problemas lá de fora e vamos viver aqui. E vocês falaram, acho que o que a gente mais falou aqui foi de ser humano. O André, inclusive, falou isso, né? No fim, nós somos todos humanos. Né? Estamos todos aqui com as forças, as fraquezas, que a gente, né? As dores e delícias, como diria Freud, e é o que a gente tem para entregar. Então, nossa pergunta final, sempre derradeira, e que a gente gosta muito, porque a gente descobre insights lindos nessa pergunta, que é justamente isso, que quer ser mais humano para vocês. Então, André, me diga o que para você é ser mais humano. Ai, que pergunta difícil! Eu vou levar essa pergunta para o hospital, hein? Vou levar para o hospital. O doutor Patoloni vai saber responder melhor. Você é o doutor como é que é o seu nome? Doutor Patoloni. Patoloni. A Go é a... Ela era, né? Doutora... Você travou, Adriel, Go. Doutora Fettuccive. Eu lembro que era um fininho, eu só não sabia se era espaguete ou fettuccine. Ela tá de férias. Tá de férias, tá bom. Para mim, eu acho que depois de alguns anos trabalhando com gente, que era um grande desafio para mim, era uma crença que eu tive que quebrar, inclusive, né? Trabalhar com gente, né? Será, né? Eu acho que ser mais humano é a gente ser mais consciente sobre a gente mesmo e sobre os outros como pessoas, né? Eu acho que quando a gente sai desse mundo automático, que a gente acaba virando um pouco selvagem, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Marshall Rosenberg, que ele fala que somos naturalmente violentos, mas potencialmente não violentos, né? Então, o que nos diferencia dos animais é a consciência realmente, né? É a consciência que eu não sei tudo, é a consciência que eu preciso ser mais vulnerável e que eu preciso ser grato, né? Aí vem um pouco da gratitude, né? Que a gente traz no nosso nome, é a gente usando os nossos talentos, as nossas forças, a gente conseguir ser grato pelas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Eu acho que isso é ser mais humano, né? É o olhar nosso como consultoria para os nossos clientes, não como empresa, como CNPJ, como um cargo, mas como gente. Então, são várias gentes, né, ali que precisam de ajuda e que nós, como gentes também, né, a gente está ali para se conectar nesse nível mais humano mesmo. Então, vulneráveis, mas com muita vontade de evoluir.
de crescer. Acho que é por aí. Dali, Patolone! Vai! Para você, Gô, o que é ser mais humana? Ser mais humano é saber que o ser humano não é regra, não é fórmula, não é processo, que é único e que cada vez mais a gente precisa estar presente para poder se conhecer e conhecer o outro também. Né? Eu acho que essa troca é tão importante, essa partilha, essa conexão, e com isso vai deixando a gente mais humano, quando a gente está ali de verdade, quando a gente está numa conexão de uma forma genuína, quando a gente está com o coração aberto, isso vai tornando a gente mais humano. A gente até fala da história da empatia, mas muitas vezes a gente é mais simpático do que empático, porque a gente olha com a nossa realidade, não com a realidade do outro. Então, ser mais humano, acho que é ter esse olhar mesmo para a pessoa como única, e a gente poder também saber que a gente também é único, né? Que a gente tem, como disse a André, a gente tem as nossas dores e os nossos amores, tem as delícias, tem as coisas que também não são delícias e tá tudo bem. A gente poder acolher tudo isso para ser cada vez mais imperfeito, para poder conectar no outro, né? Para poder conectar na vulnerabilidade, nesse lugar mesmo de coragem, da imperfeição mesmo. Legal, muito bom, gente, que delícia. Estamos juntos, literalmente Sempre juntos. Gente, muito obrigada por ter disposto do tempo de vocês. Foi muito gostoso. A gente tem muita coisa em comum e muita conversa para pôr em dia, né? Possivelmente vocês voltem outras vezes também para a gente trazer outros temas, despertar fóruns aí com assuntos que para a nossa área também é relevante, para as pessoas sejam relevantes e para as empresas, né? Como a gente pode contribuir dessa forma. E vai estar todos os endereços de vocês também lá no nosso canal, para que as pessoas participem do quadrado, conheçam um pouco também da história de vocês, né? Recebam dessas sementes boas que vocês têm lançado aí, que é muito bacana. Então, quero agradecer demais por ter compartilhado desse papo conosco. Para a gente é um prazer, é uma delícia estar aqui, é um dos lugares quentinhos que a gente gosta de estar. E uma coisa que a gente descobriu, não só na pandemia, mas que cada vez mais, eu acho que essa independência minha do André, de tocar a empresa juntos, né, e fazer esse negócio acontecer, são essas parcerias, Dri. E eu também concordo muito, acho que a gente tem muito para contribuir para o mundo e potencializando, unindo essas forças, o quanto isso vai fazendo a diferença mesmo. Eu acredito sempre que tem espaço para todo mundo. O mundo Exato. É muito grande para a gente achar que é concorrência, né? Cada um com o seu talento, e se a gente souber usar esse talento a nosso favor, a gente entra no flow e no propósito, no legado, em tudo que a gente falou aqui hoje. Né? Eu acredito também muito nisso. Acredito muito nisso. Muito bom. Gratidão e obrigado mesmo, tá? Parabéns. Parabéns pela iniciativa também. Bom? Obrigado pelo convite. Obrigada, muito obrigada. Mesmo sem pandemia, depois a gente continua aqui. Com certeza. Vai para o ao vivo e a gente vai ter um episódio de comemoração com o ano. Vocês já estão convidados. Delícia. Que a gente com todos os nossos convidados. Isso mesmo. Tem que pensar a longo prazo agora para conseguir fazer alguma aglomeração, né? Então... Que seja daqui um ano, né, Dri? Por enquanto a gente aglomera no Zoom mesmo e vê todo mundo e dá um abraço aí virtual para vocês. Muito obrigada. Patolone faz assim, abraço de hospital, assim, ó. Ah, entendi. Abraço de hospital. Por que abraço de hospital? Porque a gente não pode encostar no paciente, então a gente fala um abraço para você, aí o paciente também... A gente não encosta, entendi. Então Beijo é assim, né? De longe. Ou seja, maravilha. Nesse aprendizado bobinho de não se aglomere, não abrace, não toque, vocês já estão muito mais sêniores do que a gente. Que a gente, é verdade. Sabem muito melhor como lidar. Então, um abraço de hospital, um beijo de hospital para vocês. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.
Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Foi um papo delicioso, é muito confortável, né? A gente dizer isso, recebendo amigos e parceiros de vida, né? Não só de profissão, mas de vida também, que compartilham da mesma missão que a gente. Então, somos gratas porque a nossa trajetória, a nossa caminhada nos traz de presente também pessoas como a Goméria e o André. Então, obrigada, espero que isso tenha contribuído também com a vida de vocês. Sem dúvida. A gente sempre traz pessoas que se conectam com a gente, acho que isso a gente falou bastante hoje sobre conexão, sobre o tal do propósito, inclusive, mas nesse momento isso faz todo sentido. E se são pessoas que a gente não conhece, a gente descobre conexões durante o programa. Então, com eles foi incrível, a gente espera recebê-los novamente, quem sabe você não os vê aqui novamente conversando com a gente. A gente vai deixar todos os contatos deles aqui embaixo, inclusive dos quadrados de conversa, se você quiser se inscrever, tenho certeza que vai ser ótimo recebê-los lá. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, dê seu dislike também se você não gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, acompanhe sempre a gente que toda semana tem vídeo novo. Até a próxima!